Bom, gente, estamos aqui mais uma vez para mais um ponto de encontro, né? E a ideia desse programa é falar sempre sobre iniciativas do nosso campus que sejam interessantes para a sociedade, que possam trazer um diferencial da nossa instituição. E nós temos aqui no nosso campus várias equipes, grupos que trabalham com saberes tecnológicos. E hoje eu vou trazer para vocês um grupo aqui de estudantes do nosso campus que são bolsistas e eles trabalham no laboratório Maker do campus, né? A gente tem uma iniciativa no Instituto como um todo chamado Laboratório If Maker e nós temos um laboratório Maker no nosso campus. Por acaso eu estou coordenando as ações do laboratório e nós temos aqui esses 4 simpáticos jovens, Kaique, Camille, Cassiane e Maria Eduarda. Eles são bolsistas, eles atuam como estudantes que vão trabalhar as demandas do laboratório. Então hoje o nosso papo descontraído vai ser com eles e eu vou conduzir essa conversa, né? Primeiro eu ia pedir para fazer uma breve apresentação, mas eu já dei os nomes, então peço aí que você se apresente. Meu nome é Kaique, eu faço mecânica aqui no IFCentro, mecânica no ensino médio. E... Meu nome é Camille, eu, como Campus Centro, né, sou... Para resumir, somos todos os campos centro. Pode falar. É um papo de não vai... Sou estudante do técnico de informática integrado e faço parte do laboratório Maker. Sou Cassiane, também sou do Campus Centro e também faço informática Na hora do integrada. laboratório ninguém é tímido assim, é só na hora do... Sou a Eduarda e eu também faço informática. Então, gente, vamos conversar primeiramente aqui com o nosso público. Que história é essa de Maker? O que é Maker? O que vocês entendem como Maker? Explica aí para o pessoal o que tem nesse laboratório. Depois a gente vai passar aqui. A gente está no laboratório, o nosso cenário hoje é o laboratório. Explica aí o que é a cultura Maker, o que isso significa e o que isso pode servir de diferencial, por exemplo, para um estudante que tenha alguma interação com aquilo. E depois eu vou pedir uma coisa cada vez, né? Vamos fazer por partes. O que é essa tal cultura Maker? O que é Maker? Explica aí para o pessoal. Bom, a princípio, a nossa iniciativa é realizar trabalhos na intenção com o objetivo de solucionar problemas, né? E aí tá, como que a gente faz isso? A gente trabalha com ser criativo, né? Então o importante aqui é a gente ter essa ideia de ser criativo para solucionar esses problemas que vêm da gente. Então a gente trabalha tanto com prototipagem, com fazer nós mesmos, então mão na massa. Então o ser maker vem desde ser criativo para criar aquela solução até criar aquela solução. E só para contar um pouquinho, vocês são estudantes do 3º ano. Vocês já experimentaram um pouco da escola, mesmo um pouco de pandemia, mas agora com a retomada, vocês já devem ter percebido da nossa escola que aqui o saber criativo ele é muito trabalhado, né? Nas disciplinas, nas ações dos cursos que vocês fazem. Acho que isso é importante ressaltar, né? Que a nossa escola tem essa tradição do ensino tecnológico. Claro, tem outras vertentes também. Essa semana, por exemplo, nós estamos tendo os jogos intercursos, né? Que é uma iniciativa de desporto, que também é uma dimensão importante, mas vocês já devem ter percebido que a nossa escola privilegia muito essa questão da criatividade, do aprender fazendo. Sim, que é o DIY, né? Que é o faça você mesmo, é o pegar e funcionar si mesmo. E isso não é individual, é em conjunto. Todos nós trabalhamos, assim, somos de cursos diferentes, alguns são de cursos iguais, mas a gente, cada um com sua mente maker, junta os pensamentos e forma um projeto criativo. A gente, como foi falado, a gente recebe demandas, né? A ideia do laboratório é atender demandas que demandem esse processo de criação. E uma ideia que a gente tem também é poder envolver os estudantes
também nessa participação. Eu queria que vocês dessem um depoimento aí de vocês, né? Nessa vida de estudante de vocês, o que está fazendo diferença estar participando dessas iniciativas de aprender fazendo? Para mim, desde a oportunidade de literalmente aprender a fazer, porque o mercado de trabalho fora daqui vai exigir isso da gente, e eu acho que isso é importante até para a nossa formação técnica, que é o saber trabalhar com outras pessoas, primeiramente, né? Porque que a gente lida com outras pessoas além da gente, aprender a trabalhar com demandas e com um público-alvo, e aprendendo e fazendo também, que eu acho muito importante, despertar nosso lado criativo, e eu acho que isso é muito importante para a nossa formação por completo. Sim, pelo fato da gente ter passado grande parte do nosso estudo em AD, a gente não teve esse contato de prática. E querendo ou não, o laboratório Maker despertou muito isso na gente. Sair um pouco da caixinha do processo teórico e botar mais mão na massa. Um estudante que vem no futuro estudar aqui, o que isso, na opinião de vocês, o que isso vai ser útil para ele para agregar o conhecimento? Essa questão da criatividade, essa questão do... Vocês podem falar um pouco da experiência de vocês mesmos, né? Além da sala de aula. Vocês vejam que a gente tem aqui na escola vários laboratórios, né, de saberes, né? A gente já recebeu algumas demandas, ainda tem muita coisa para fazer, mas a gente vê que se a gente abrir para os estudantes, para fazer visitações, para fazer oficinas, com certeza isso vai melhorar um pouco tanto a parte, como vocês falaram, profissional, quanto a parte também educacional. E a gente está vendo aqui alguns equipamentos, né? A gente também na frente, mas ao fundo aqui, a gente vê impressoras 3D, a gente vê uma cortadora e gravadora laser, nós temos scanners, nós temos notebooks para desenvolvimento de aplicativos. E a tendência é privilegiar essa fabricação manual, desde a parte da modelagem de soluções e produção do produto, né? A manufatura, tanto auxiliada pelo computador quanto manualmente. Vocês já tiveram alguma experiência com essas fabricações? Conta aí pra gente como é que foi. Fala aí um pouquinho, Caio. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que, embora nós fazemos cursos diferentes, elas fazem informática, eu faço mecânica, isso não tem muita diferença. Você não se excluiu, você. Sim, eu não me sinto excluído, porque eu não vou mexer com máquina aqui também, mas desde a parte de marcenaria até a parte de computacional mesmo, de desenvolvimento de aplicativos, de trabalhar aqui com as portadoras de luz, que é bem mais da área delas do que da minha, não me sinto excluído, porque engloba tudo. E esses trabalhos que vocês já fizeram, foi muito diferente, foi muita novidade, dificuldades? Para mim foi bastante novidade. Particularmente, eu nunca tive contato assim, na prática, eu nunca tive uma oportunidade de um projeto que me proporcionasse essa prática real, sabe? Desde a parte do arquitetar, que envolve criatividade, sustentabilidade, muscular também, até a parte de botar em ação. Eduardo lá consegue discutir, não é só a gente fez um trabalho de marcenaria. A gente foi lá para o laboratório de edificações, mas a ideia é essa mesmo, né? Acho que resume bem isso que vocês falaram. A gente tem várias categorias de saberes, né? E o saber, você colocando a mão para fazer, é diferente, por exemplo, de você só ler, de você só ouvir, você consegue sintetizar. O laboratório é muito interdisciplinar e prático. A gente não fica muito na teoria, porque a gente pode realmente botar a mão na massa e fazer. E a gente também aprende coisas em diversas áreas, não é só voltado à tecnologia ou, como o Kaique falou, só voltado à informática. A minha primeira experiência, por exemplo, foi com uma cena de tipo, fazendo alguma... Foi aquele prototipo? Surgiu na mão um pouquinho, né? Se eu fosse um sujo. E a ideia é essa mesmo, como a gente está mostrando isso aí para a nossa sociedade, né? É um diferencial que a gente tem esse laboratório. Claro, a gente ainda tem muito por caminhar. A gente começou a trabalhar efetivamente com ele esse ano, né? Por conta da pandemia a gente teve algumas limitações, mas a gente tende a expandir essa ação. Ontem já até me perguntaram se vai ter uma oficina de impressão 3D na Semana do Saber Fazer. Então é uma ideia que a gente vai poder trabalhar. E
estão sabendo aqui em primeira mão, tá? Não é para assustar muito, mas a gente quer que esse espaço do laboratório seja acessível para os nossos alunos de outros cursos, assim desse jeito, oficinas, pequenos tutoriais. Esse programa que a gente está fazendo aqui hoje vai ser exibido. Também é uma forma de informação para a sociedade, uma prestação de contas com todos os investimentos que são feitos na educação, e isso eu acho muito importante, você ter um investimento na educação. A nossa instituição, eu creio que ela tenta fazer as coisas da maneira correta para que o nosso estudante tenha esse acesso. Claro, tem coisas que podem melhorar sempre, mas eu acho que é um bom, as pessoas tendem que não é gasto, nunca é gasto com a educação, é sempre investimento, e a gente tentar mostrar isso com a nossa instituição. Vocês vieram de outras escolas. Na escola de vocês imaginaram que poderiam ter alguma coisa? Vocês imaginaram um dia poder trabalhar com equipamentos de tecnologia avançada, mas ao mesmo tempo que eles estão muito hoje inseridos na nossa vida, né? A gente ouve falar de fabricação com impressora 3D, com prototipagem de circuitos, de aplicativos, corte e gravação laser, escaneamento para reprodução de peças. Isso é tecnologia que vocês estão tendo acesso na nossa instituição, e eu creio que isso, vocês, por exemplo, já estão num caminho de terminar o ensino médio. Para um jovem que está começando o ensino médio, ter essa possibilidade deve ser muito atraente para ele querer estar aqui, como vocês um dia quiseram estar aqui e estiveram aqui. E isso é muito importante, né? Porque é o que você falou, a educação não quer gasto, é investimento. Principalmente para nós que estamos vindo de um mundo pandêmico em que nossa socialização foi tão... E a ciência foi fundamental para isso. Sim, a ciência foi fundamental para isso, então é importante a gente sempre ressaltar isso aqui. É importante investir em educação, tanto de crianças como de jovens, porque é o futuro, né? A gente recebia visitas de escolas, e você deve ter participado das visitas. E eu sempre falava que você pode ter vários caminhos na vida, mas a escola sempre vai ser um bom caminho, nunca vai ser um caminho ruim. Você investir na escola, investir em estar na escola para pegar essa educação, e ressaltando a nossa educação, como eu falei, em outras oportunidades. A gente tem que ressaltar fatos, não é porque a gente está aqui dizer para a gente se gabar, nós temos uma escola assim, é a realidade, e a gente tenta sempre investir. Esse tipo de iniciativa do Laboratório Maker, dessa cultura Maker, serve para isso. A gente tentar fazer a diferença na vida dos nossos estudantes, como tenho certeza que a escola está fazendo diferença na vida de vocês. Fala um pouquinho dessa diferença aí que a escola faz na vida de vocês, algum depoimento aí sobre relação a isso, não só relativo ao Maker, mas relativo a essa oportunidade de você participar de um projeto, de ter uma bolsa, de poder interagir com outras pessoas, servidores, professores que vêm até aqui. Isso eu considero muito importante para a formação de vocês, que são jovens, né, estão virando adultos, eles estão no caminho aí de profissionalização e também de seguir com outros saberes acadêmicos, outros níveis. O que esse tipo de iniciativa de escola, de educação, fez diferença na vida de vocês? Sim, eu vi que é uma escola que abre muitas oportunidades, né? A gente pode ter uma área que a gente tem interesse e a gente vai ter muitas oportunidades nessa área, como bolsa de pesquisa, projetos de extensão, e outros projetos também ligados ao esporte, a qualquer área que a gente tem interesse. Se procurar, a gente vai encontrar algum lugar no que a gente se encaixe, algum projeto que a gente consiga aproveitar e tirar o máximo que a gente conhece. E esse período que nós estamos aqui, por mais que seja pouco tempo, mas a gente já consegue ver a evolução da gente aqui, do quanto que a gente entrou sem saber, sem ter experiência. Nunca tivemos essa oportunidade assim, nas escolas que a gente veio delas e outras escolas, são poucas escolas que têm esses projetos iniciativos assim. E não é em si só o trabalho, mas em si o crescimento da gente, a gente acompanha a evolução. E é importante porque, apesar de um dia a gente dar oportunidade para novas coisas estarem aqui, mas a gente vai estar lá no mercado de trabalho. Então esse crescimento
crescimento, essa evolução, esse projeto vira uma chavinha na nossa cabeça. A gente vai entrar no mercado de trabalho com uma mentalidade totalmente diferente de alguém que não teve essa oportunidade. E é um processo de evolução muito construtivo. Então, o investimento que a escola, a educação, o governo engloba é produtivo e é construtivo. A gente Vai ter um retorno. sempre tem que ressaltar isso, né? Os governantes têm que pensar com muito carinho em investimento em educação. Eu acho que isso é fundamental. E a gente sempre trabalha aqui, como o Eduardo falou, mas são várias dimensões. Não é só você vir para a escola para sentar, assistir uma aula. Você ter a possibilidade de participar de um projeto, de uma ação esportiva, de socializar. Você tem o espaço de socialização, biblioteca, o pátio, a hora da merenda lá, sempre são espaços. Então, eu sempre costumo falar para os estudantes, né, aproveitem tudo que essa escola tem de bom. De ruim a gente consegue evitar, mas a gente filtra a questão. Isso é questão da maturidade também, Sim. porque a vida, nem tudo é de bom na vida, mas a gente tem que aprender Os próprios erros a gente faz muito evoluir de certa forma. Né? Sim, e tenho certeza que a gente tenta sempre extrair o melhor dos nossos estudantes em qualquer iniciativa. E a gente fica muito feliz, né, de ver jovens, futuros profissionais, futuros acadêmicos, com essa disposição. E para você que está nos assistindo agora, você jovem que queira estar aqui, você pai, mãe, tio, avô, avó, coloque seu jovem aqui que ele vai ter oportunidades muito diferentes do que já possivelmente experimentou, e a gente tem os jovens aqui dando esse depoimento testificado. A escola muda vidas, não muda? Com certeza. E trouxe além do crescimento profissional, ele traz uma maturidade, uma responsabilidade, porque... Sim, a pessoa tem que se virar, né? Sim, nós temos Não que... tem como cobrando. Tem pai e mãe aqui para resolver. Nós temos que ter nossas responsabilidades, saber que nós temos que assistir a aula, nós temos que estar do nosso jeito e aprender. Nós temos essa oportunidade aqui no livro. Isso é muito bom. Eu gostei muito dessa conversa que a gente começou a falar de mim, que ele expandiu, né, para outras coisas que são importantes a gente ouvir da boca dos estudantes, porque às vezes a gente, que é mais experiente, educador, falando, mas os jovens que estão aqui hoje, com certeza tem esse diferencial. Então, a gente podia encaminhar já para um fechamento. Alguma coisa que vocês queiram falar sobre a atuação do laboratório, que passou aí, complementar alguma coisa, podem ficar à vontade. Eu gostaria de falar não só sobre a experiência aqui no laboratório, mas na educação como um todo. Eu gosto de dizer que a educação é como um universo que você abre e ele vai te dando várias possibilidades. A minha, pelo menos, foi aqui no Lab, que a gente chama carinhosamente de Lab, né? Que é a oportunidade de crescer, mas às vezes as pessoas vão achar, cada um acha a sua, o seu mundo, o seu universo. Então é importante investir nisso, porque a educação ele te dá muita oportunidade. E é muito importante a gente investir nisso. A sua perspectiva de vida muda, não se torna mais o mesmo. Porque não é só a experiência, o retorno que a gente tem de conhecimento, de aprendizado aqui, mas é em si da maturidade, o que a gente colhe devido às experiências, sabe? Entende? Não é o conhecimento técnico que a gente vai ter daqui, mas também a experiência, a maturidade que a gente recebe daqui. Entendeu? Tanto questões de responsabilidade, socialização, questão, sabe? Do retorno que a gente tem Para a vida. Alguns anos atrás eu estava fazendo um passeio na escola, uma excursão, no ambiente de escola, e tipo, eu nunca imaginei, eu não esperava que eu tinha muita vontade, mas eu não imaginava que um dia eu poderia estar aqui e estar mexendo com professores 3D, cortadores, coisa que era fora da minha realidade. E quando eu entrei aqui, a minha realidade se tornou totalmente diferente, tive acesso a coisas que expandiram o conhecimento. Nossos laboratórios costumam ser muito bem equipados, né? Com máquinas que são caras, e aí fica tudo à disposição dos alunos. Lá na mecânica tem a parte de usinagem, a parte de soldagem, na informática tem computadores, tem kit de circuitos lá, laboratórios. Não é barato investir na educação profissionalizante.
E, como foi falado, isso é uma responsabilidade que vocês têm também de manter essa escola funcionando e levar esse legado para as futuras gerações. Aqui a gente tem várias pessoas assistindo, possivelmente parentes, seus irmãos, primos, que vão vir ainda a estar aqui. Acho importante esse depoimento de vocês, essa participação. Eduardo, quer complementar alguma coisa? Não, queria dizer que eu entrei no Lab, né, você falou que agora de vida há pouco tempo, né, mais ou menos 2 ou 3 meses, e já está sendo uma experiência muito diferente, mas também que agrega muito, né. Eu comecei tendo uma visão que seria algo muito ligado à informática, agora eu percebo que não, que a gente aprende muito mais sobre diversas áreas. O zero na furadeira, a gente aprende também com as demandas que trazem pra gente e a gente tem que quebrar a cabeça, tentar resolver, tentar solucionar e entregar um projeto, né, da forma mais prática possível. E também, né, é a questão da responsabilidade, porque a gente sabe que é muito divertido, é muito legal, mas não deixa de ser um trabalho, então a gente consegue pesar muito bem, né, a parte de conhecimento, a parte de socialização, com a parte da responsabilidade, da maturidade. E eu acho essa fala importante, que isso a gente pode expandir para a escola inteira. É legal, divertido, mas tem que ter responsabilidade, porque senão a gente não consegue evoluir bem. Existem várias distrações, tem a parte esportiva, quadra, mas nós temos que botar bem na nossa cabeça o nosso foco, onde a gente quer chegar e estudar mesmo e conseguir o que a gente quer, o que a gente sonha. Bom, gente, eu agradeço a participação de vocês, agradeço essa disposição de falar sobre o laboratório e falar um pouco também da vivência enquanto estudantes, né, que vocês têm certeza que o conteúdo ficou bem adequado, as pessoas, quem tem vontade de estudar vai sempre ter mais vontade, sempre é bom a gente conhecer. Quem não tem vontade vai começar a se ligar, né, e saber que essa é uma escola diferenciada e tem iniciativas como o Laboratório Maker, que é um espaço de criatividade que os alunos podem acessar, mas tem outras iniciativas também, como foi falado aqui por eles, que vão complementar a formação profissional que as pessoas têm com a formação humana, que eu acho que isso também é muito importante. O profissional tem que ser humano para se dar bem e estar bem no mercado de trabalho. Então, obrigado por vocês e a gente continua aqui no laboratório e a gente continua também em outro encontro com outros temas. Tá bom, gente? Até lá. Bom, gente, a gente está aqui hoje no nosso ponto de encontro com uma equipe de estudantes do nosso campus e eles vão falar um pouco sobre o projeto tecnológico que eles trabalham. Como a gente tem sempre ressaltado nesses nossos encontros, nossa escola é uma escola diferenciada porque além dos saberes aprendidos em sala de aula, nós temos oportunidade
de fornecer atividades acadêmicas extras para que os alunos eles consigam complementar os saberes. Então, a gente está com essa equipe aqui de alunos, eles fazem parte do ramo do I3E no nosso Campus Centro. O I3E, tem até uma bandeirinha aqui que está ilustrando aqui, né? É um instituto que cuida das engenharias de maneira geral, uma instituição mundial, e ela é muito ligada às instituições de educação, e normalmente as instituições que têm cursos de engenharia têm ramos, e a gente conquistou isso, né, um ramo aqui do I3E no nosso campus. E eu vou convidar para que eles falem um pouco, primeiro se apresentem, só dizer o nome e o curso, e eles vão falar sobre o projeto. É um projeto que integra várias disciplinas, é um projeto de construção de um veículo a combustão, né, para participar de competições da Fórmula SAI, que é uma fórmula patrocinada, né, suportada pelo I3E. Então vou passar a palavra primeiramente. A gente está aqui no bom dia, né, mas bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que as pessoas vão assistir. Eu queria que vocês se apresentassem, só o nome e o curso. Fique à vontade aí. Vamos começar como assim? Sentido... Pode ser. Meu nome é Júlia, eu faço engenharia elétrica. Meu nome é Natália, eu faço engenharia elétrica. Eu sou Miguel, engenharia de controle e automação. Meu nome é Luiz, eu faço engenharia mecânica. Eu sou Christopher, faço engenharia elétrica. Lucas, engenharia de controle de automação. E eu sou a Rafaela e eu faço engenharia elétrica também. Então nós temos aqui as nossas 4 engenharias representadas nesse grupo. Temos outros colegas, né, que... Tem computação, Tem computação, Tem design, tem de arquitetura. Quase todos os cursos. E é uma coisa interessante, né, a nossa escola ter esse tipo de projeto multidisciplinar. Sim. Eu vou pedir para vocês falarem do que se trata o projeto e depois a gente faz outras considerações. Então, O que é o projeto de vocês? A gente está aqui na sala, uma sala que foi destinada para as pessoas terem as ideias, né, da concepção da coisa. fazer os trabalhos. Fala aí pra gente o que é o projeto. Então, primeiramente, o I3E é essa sala do I3E e ela... Vocês estão captando aí ou será que tá pode falar um pouquinho mais alto para sim, Então, para ver. Só corrigir também, era um fórmula movido a um elétrico. Ah, é elétrico, tá? Então, Não, mas não tem problema. então foi falha minha. Mas pode Não, continuar. não tem problema. Primeiro, só falar que o I3E, além de ser voltado para a engenharia, nosso objetivo é fazer projetos desenvolver tecnologia pelo avanço da humanidade, fazer coisa Sim. sustentável e tal. Isso é não só Que fazer. deveria ser só a ideia de todo estudante aqui, né, Sim, de com uma certeza. instituição como a nossa. Sim, E como ele falou, a gente está fazendo fórmula, vai fazer uma fórmula elétrica. para competir na Fórmula Fórmula SAI SAI. do Brasil. Na competição da Fórmula SAI no Brasil. Vocês já viram essa competição? A Como é gente que já é? viu lá. Já a gente acabou de acabou de voltar voltar. Isso, a gente voltou segunda, acho que 6 horas da manhã. Então, primeiro vocês foram lá, viram, né? E viram qual é a encrenca que estão se metendo. É, A gente aprendeu bastante coisa lá, teve bastante contato com as outras Mundial, equipes. assim. Sim. Fizemos muitos contatos com outros integrantes de outras equipes lá, trocamos Atividades. conhecimentos e tudo mais. Pegamos contato de coordenador, da galera de outra equipe, A gente né? vai Equipes grandes, inclusive. Sim. Abriu muito mais os nossos horizontes agora, tipo, entender como que funciona tudo lá dentro e como que você tem que aplicar todo o conhecimento e tudo mais. A gente foi pra pegar um norte, né? Tem um norte, porque a gente tava um pouco Isso. sem saber mais ou menos pra onde a gente tava indo e agora a gente conseguiu Acho estabelecer importante isso. ter essa vivência, né? Primeiro que, só para pontuar que não é uma iniciativa de alunos, tem os alunos, mas tem o professor que coordena, né? Sim. É uma iniciativa sempre, todos os nossos projetos são projetos com iniciativas orientadas. Sim. E eu acho que isso direciona bem o trabalho, mas a iniciativa é toda dos estudantes. Então, o projeto vocês começou- colocam a mão na massa, vocês que vão lá e... O projeto começou a partir dos alunos. O próprio 3E é feito para os alunos. Tipo, os alunos têm as ideias dos projetos, a gente busca os professores para orientar, Sim. os professores ajudam. O carro elétrico ele começou desde antes da pandemia, a gente teve a ideia, começou tentando fazer, só que a pandemia não deu para continuar. Aí agora a gente começou, depois da pandemia, a gente voltou a realmente colocar para funcionar. Entendi. E aí a gente foi atrás dos professores para orientar, a gente submeteu para a bolsa de extensão, e agora é um projeto realmente do IFE.
E uma coisa que eu só queria acrescentar, depois que a gente foi na SAI, né, que a gente teve lá na competição, eu acho que tipo, a gente tinha uma ideia que o projeto era grande e o que a gente estava fazendo era grande também. Só que depois que a gente voltou, pelo menos eu, assim, que eu senti, foi que é algo muito maior do que eu esperava. Tipo, Nível de seriedade. é muita seriedade, é um comprometimento muito grande, sabe? Grande E além surpresa. de comprometimento, acho que é um amor por equipe também muito grande. E eu acho isso interessante porque o nosso estudante, quando vem para cá, ele vem com a ideia de fazer um curso profissionalizante, seja técnico, seja de graduação, mas a gente sente que é uma instituição diferenciada porque o aluno acaba vendo, como vocês tiveram, que não é só vir aqui fazer o curso, e não é só vir e fazer o projeto, tem muito mais coisa envolvida nesse projeto, e isso acaba, isso é uma opinião que eu tenho, eu queria que vocês falassem sobre isso, isso acaba facilitando ou ajudando também a formação humanística de vocês. Vocês vêm para fazer um curso profissionalizante, e aí tem aquela ideia de que o profissional ele tem que ser uma máquina, tem que ser, não é nada disso. Você desenvolve outros valores quando vem para a escola, simplesmente fazer a sua aula normalmente, o seu curso, mas também quando você trabalha com projetos desse tipo, né, você vê que tem muita coisa integrada, muita coisa associada que agrega valor na formação de vocês. O projeto complementa o estudo, basicamente. Sim. Você amplia o seu conhecimento e põe em prática tudo que você está aprendendo. Aí aqui a Isso para mim eu acho que é primordial para um aluno de engenharia. Tem que E aqui a colocar gente lida com todas as áreas, desde a parte da elétrica, a parte prática, mecânica, até gestão, né? Administração, marketing, então a gente está sempre em contato com várias áreas aqui dentro. Por ser um projeto multidisciplinar, a gente vê coisas de todas as áreas, tipo, aprende um com o outro, tem contato com várias turmas diferentes que não teria normalmente sem um projeto. E vocês têm que ter iniciativa até para resolver problemas por conta de vocês, né? Às vezes não tem que esperar um responsável. Sim. É uma coisa que esse projeto está sendo um diferencial para mim. Eu tô pegando experiências que eu não ia adquirir tão cedo, até mesmo até conseguir um emprego e tal. E aqui eu tô podendo ter essa experiência prévia antes mesmo de conseguir algo parecido através de um trabalho. E esse projeto está sendo tão incrível, tão grande, porque a gente tem a chance de ser a equipe pioneira de gerenciar um Fórmula aqui no Norte Fluminense. E isso é muito grande. Sim. Até o momento não existe isso no Norte Fluminense em nenhum instituto No federal. estado do Rio já tem poucos. Só para contextualizar, essas equipes de fórmula é porque você tem que seguir determinado, chama-se fórmula porque você tem que seguir determinados protocolos, parâmetros e tal. Sim. A gente está acostumado, tipo, Fórmula 1, Fórmula E, Fórmula Indy, do automobilismo, né? Essa coisa fórmula é porque você tem uma fórmula para se encaixar. O modelo do carro. Tipo de modelo. Sim, mas tem um ambiente, uma liberdade também para você criar algumas coisas que vai fazer o diferencial. Sim. É bem aberto a isso. Experimentação de inovações e tudo mais. Sim. A gente precisa firmar essa cultura na instituição de criar equipes e projetos para competição. Sim. Que até o momento tem a Guita Borges, tem a Sete Capitães e agora chegando a gente também Sim, com mais sim. uma equipe forte que é um projeto que não é um projeto de não só de sustentabilidade, ou do tipo, um projeto de competição, um projeto Sim, sério. sim. Que O foco da escola é fazer a competição e tal, mas muito mais do que isso é fazer a participação dos estudantes para que eles tenham essa experiência. É a gente representando o Instituto Federal do Campo Centro Sim. em outras localidades. E é um projeto que também abre portas para o internacional, né? Porque quem passa na versão nacional pode competir internacional com empresas do mundo todo. E como é que está o projeto de vocês hoje? Em que pé que está o projeto de vocês hoje? A gente está no protótipo para poder apresentar para a feira. Sim. Eu acho que a parte da Semana do mecânica- Saber, né? Que vocês Isso. vão. Eu acho que a parte da mecânica, o Luiz pode falar um pouco, deve estar bem encaminhado, adiantada, está bem tá bem encaminhada. encaminhado. Eu tirei umas fotos Uma coisa para frisar é que Depois a gente vai pegar, na edição do vídeo, a gente vai tentar colocar algumas fotos até para a A versão gente tem final. bastante material. Com vocês pra... Então, a ideia desse protótipo era de gastar o menos possível e ao mesmo tempo ganhar experiência e organizando a equipe. Porque a equipe está começando a se reestruturar agora e a gente tinha muita coisa para organizar, a gente tinha muita coisa para testar, a gente tinha muita coisa para resolver. E esse projeto, esse protótipo está sendo essencial, fundamental para isso. Eu acho que até a ida para SAI está ajudando a gente sim. essa Sim. visão A da gente equipe. precisava de algo porque físico
ter algo palpável pra gente pensar, pô, E a gente percebeu que o carro pronto em si, ele é só o produto final, porque é tanta coisa antes, muitas equipes não foram com carro, foram só para as provas estáticas, que tem prova de custo, de manufatura, design, tem business case. Então, o carro andar é só o produto final, tem todo um caminho até chegar lá. O carro é só uma consequência. Exatamente isso. O maior desafio é aquilo por trás do projeto físico em si. Eu acho É que toda a parte de estudo, principalmente- de desenvolvimento do projeto. Acho que principalmente lidar com pessoas, lidar da gente como equipe. Lidar entre vocês mesmos. Sim. Vocês devem ter suas questões que vocês têm que ajustar entre vocês mesmos. Quanto mais gente tem no projeto, mais complicado fica. Você tem que gerir mais gente. Porque assim, tem também a questão de... Tem gente que sabe com o que está lidando, tem esse comprometimento com o projeto, e tem uma galera que ainda não pegou o feeling da coisa. Aí até a gente ajustar, ver se você realmente está querendo se comprometer realmente, entendeu? Aí até ter esse balanço. A gente trabalha mais uma engenharia viagem. social, às vezes. Sim, e isso expandindo para depois daqui, vocês vão precisar muito disso, né? Porque possivelmente vocês vão atuar enquanto engenheiros, vão se formar, vão atuar em empresas, e a gente espera que o engenheiro ele tenha alguma coisa de liderança nas suas equipes. Ele vai participar de equipes enquanto pessoa e também possivelmente vai ter alguma espécie de liderança ou de colaboração. E esses saberes que aqui na escola pode ser que sejam desenvolvidos em um menor grau na sala de aula, mas com certeza em maior grau num projeto desse tipo que vocês, como vocês falaram, vocês têm que lidar, além de lidar entre vocês, que a gente sabe que ninguém é igualzinho, né? Sempre tem as arestas, sempre tem a coisa heterogênea, e lidar com parceiros externos, né? Com outras empresas, com outras instituições, com outras escolas, outros estudantes, né? E como ele falou, a parte de internacionalização também é importante. Você saber um outro idioma, se expressar, entender as coisas, acho que acaba sendo uma experiência bem, não completa, mas que vai preencher várias lacunas na vida acadêmica e na vida pessoal de vocês também. Sim. E só para continuar, quais são os próximos desafios que vocês têm nessa equipe? Vocês falaram da Semana do Saber, né? Vocês estão aprontando, mas a médio prazo, médio e longo prazo, o que vocês esperam? Então, agora a gente vai começar no edital da FAPERJ, né? A gente começou a se estruturar esse ano, a gente passou em alguns editais aqui. Sim. E aí agora a gente vai começar... Dinheirinho sempre é bom, né? necessário. E a gente sabe que a escola, por mais que tenha o investimento, a gente sabe que tem as questões de restrição orçamentária, a gente não... Sim, infelizmente a gente não pode... E acho que as pessoas entendem, né? Que a gente está num momento de crises, né? De várias... A gente espera melhorar um pouco aí algumas dessas crises, mas... mas a gente ainda tem um apoio da escola, Pois da infraestrutura e tudo mais. Eu digo que dinheiro não é só bom, ele é necessário. O fórmula é muito caro. Aí no protótipo tudo a gente está fazendo com o que a gente tem, com o sucata que a gente acha ali atrás e tal. Sim. Por isso que ele, só pra gente treinar mesmo. Na feira vai dar para ter uma noção melhor porque o projeto vai estar finalizado. Sim. Aqui a gente construiu praticamente sem muito recurso. Então não gastar Aí vai muito. entrar esse edital da FAPERJ agora. Aí a gente passou na a FAPERJ. gente quer passar uma ideia, tipo assim, agora que a gente construiu sem muito recurso, imagine se der recurso em nossas mãos, o potencial que a gente tem, sabe? De construir algo grande. Agora com a FAPERJ começar a estruturar a parte teórica do carro, né? Porque é bem complexa. Para começar a construir mesmo fórmula para competir ano que vem, né? Assim se Eu acho que a inscrição não é desse ano, então eu acho que o nosso próximo passo é preocupar em fazer o fórmula. Acho que logo quando acabar a feira a gente já vai... porque a competição não é só, assim, ela acontece em agosto, mas ela não começa em agosto, você tem que entregar alguns documentos antes, alguns relatórios antes. Então, o nosso trabalho vai começar desde já. Acabou a Semana do Saber, a gente vai virar a chavinha e vir pro fórmula. Correr atrás de patrocínio também, a gente está querendo, porque assim, eu sei que o IFE dá tudo, entendeu? Tudo ao alcance, tanto que eles conseguiram disponibilizar essa viagem pra gente, porque foi em cima da hora, tinha esse corte também. Vários empecilhos. Muitos empecilhos, o micro-ônibus não estava disponível. Tem a questão da gasolina, pessoas, mas assim, eles conseguiram. A gestão fez de tudo para ter a gente lá, então foi incrível. Sim. Na opinião de vocês, porque vocês estão falando dessa questão do recurso, que é importante, tá? A gente não é porque precisa do material. Qual é
aí para o nosso público também que está assistindo, a importância de investimento na ciência e na tecnologia, o que vocês têm a dizer sobre isso? Demais. Primordial. E a gente sabe que a gente está saindo da pandemia agora, né? Quanto foi fundamental, né, a ciência, a tecnologia, Com para certeza. que a gente está aqui com máscara ainda por questão de regulamentação, mas a gente sabe que está tudo mais tranquilo do que estava no ano passado, no ano retrasado. E ainda mais... Graças a investimentos na ciência, na tecnologia. E ainda mais no ramo do nosso projeto. Nosso projeto, como foi falado, é um carro elétrico. E a tendência é os carros a combustão entrar em extinção. Por exemplo, Sim. a Porsche até 2030 estão com a ideia de não Na construir mais. Europa não vai ter mais fabricação, né? Não fabricar, A partir de até 2030 não fabricar mais carro a combustão. Então o nosso projeto está sendo um potenciômetro para isso. Sim. É investimento, porque até o momento o investimento com carro elétrico é muito caro. Por isso que é inviável. Por exemplo, no Brasil, em alguns estados, o IPVA, alguns carros elétricos 100% eles são isentos. Isso é uma maneira de incentivar a comprar mais carro elétrico. Sim. Então, a ideia do nosso projeto é isso. Pelo que eu li, um dos grandes empecilhos é a questão da bateria, né? Então, Da autonomia da bateria e depois da reciclagem. É o grande processo. É o nosso grande Mas problema. existem grandes pesquisas a favor disso e estão querendo evoluir esse conhecimento. E uma coisa também sobre o Fórmula Elétrico, assim, ele não é, inclusive dentro da própria SAI, da Fórmula SAI, ele não é muito comum, é muito mais comum a gente ter fórmulas a combustão. Tipo assim, questão de 30, 40 carros competindo, enquanto na elétrica, no final de carro ali pronto, na pista, para correr 4. Sendo que 16 inscritos. Então, assim, é muito pequeno, é muito baixo, porque é muito complexo, é muito dinheiro envolvido, porque é um investimento muito grande. E ao mesmo tempo deveria ser a visão do futuro, que já não é tão futuro assim, né? Já está quase presente. Você perguntou sobre o investimento em educação. A tecnologia tem o poder de mudar o mundo. Sim. E a tecnologia só consegue ser desenvolvida a partir da educação forte desde a base. Então tem que ter investimento na educação para poder possibilitar o desenvolvimento tecnológico a longo prazo. E a gente, na nossa instituição, a gente tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração, né? Mas a gente, por exemplo, nós estamos ainda com o calendário defasado, com processos seletivos que não são os ideais, mas que foi o possível para a época. E a gente trabalha muito com o nosso aluno essa questão das defasagens. Nem todo mundo chega aqui com uma base boa, como você falou, né? A educação de base é importante. Às vezes você chega num curso de engenharia e você não sabe o básico de matemática, que é uma coisa que precisa muito, né? Então, infelizmente a gente tem essas situações, mas a gente com muita vontade, a gente tem tentado contornar isso e sempre fornecer o melhor para o nosso aluno. E eu não vou dizer que são alunos de destaque, mas os alunos que chegam numa equipe dessa é porque tem algum destaque. Então vocês estão de parabéns por chegarem nessa, não porque vocês são melhores do que outros. Eu acho que todo mundo tem capacidades, né? Então eu até estava falando isso com uma pessoa ontem. Todo mundo é capaz de fazer alguma coisa dentro, claro, tem limitações que a gente não tem como não contornar, mas na média, na maioria dos casos, todo mundo é capaz de fazer alguma coisa, todo mundo é capaz de estar aqui na escola se tiver dedicação, todo mundo é capaz de fazer uma engenharia, de entrar num projeto desse, e é claro que precisa de muita dedicação. Só para pontuar ao lado de vocês enquanto alunos, como é que é essa dedicação? O que mudou na vida de vocês quando vocês entraram na engenharia, por exemplo? Aquele negócio de sempre, né? Vida social, dormir. Eu estou passando mais horas aqui no IF do que em casa. Virou a primeira casa. Virou a primeira casa. Basicamente. 7 da manhã até 10 horas da noite. Desse jeito. Eu já estou há muito tempo, E eu já acho fiz que a técnico. probabilidade é passar mais tempo aqui quando esse projeto... Aí quando entra num projeto desse, bora. Você vem pra cá. Mas a gente sempre fala, as pessoas estão aqui porque querem, né? Tipo, certeza. porque gostam e porque querem realmente, como vocês falaram, querem contribuir para a Mas também a comunidade. gente quer incentivar também outros alunos a Sim, participarem de contagiar, projetos. acho isso Porque esse importante. projeto foi um divisor de águas para mim. E tem muita gente que faz 5 anos de engenharia e não participou, não fez nada na prática. O que não é Pensando em pegar um emprego. na verdade não é demérito, mas é a opção que ela fez, mas perdeu oportunidades, né? Eu acho que
a gente sempre fala isso para todos os alunos, né? Enquanto a gente, equipe que recebe os alunos, gente, aproveitem tudo que vocês puderem nessa escola. Claro, de maneira responsável, de maneira racional, mas aproveitem tudo. Tem projeto, tem esporte, tem arte, tem o próprio curso que vocês estão fazendo, tem professores que são mestres, doutores, que têm conhecimento. Então, a gente sempre fala isso para os alunos e o mérito de vocês é estar aproveitando essa oportunidade. A ideia parte, a iniciativa parte dos alunos, o professor ele apoia, certo? Então, vocês estão de parabéns também por isso, por aproveitar essa oportunidade, fazerem essa coisa que não é a questão da competição, não é para competir, para ganhar tal, mas para ganhar conhecimento. Claro, se ganhar uma outra competição é legal, a gente fica feliz, né? Porque o nosso trabalho resultou em uma vitória numa competição e tal, mas acho que vocês têm a noção de que nem sempre a gente ganha, né? Mas o ganho que vocês estão tendo, ninguém vai tirar de vocês. Não, mas quando você chega lá na competição, só de você estar lá, pelas equipes, o pessoal já se sente vencedor de estar botando o carro para andar. Você sente a galera é solista também. Você absorve a atmosfera da competição. Mesmo sendo uma competição, as outras equipes são muito solistas, ajudam com Sim, não é para derrubar o outro, né? Porque está todo mundo no mesmo patamar praticamente. Além do conhecimento que você aprende e adquire lá, você ganha muito conhecimento cultural também. Sim. Muita gente do Brasil inteiro vai lá, você conhece gente de vários tipos de lugares, pessoas. Teve uma outra competição que me marcou muito, na verdade dois, que foi quando uma equipe conseguiu ligar o carro. Sim. Uma vitória muito grande. Foi uma emoção E a arquibancada inteira muito grande. E não era só até quem não era da equipe comemorou junto. Então, eu acho que não é questão de ganhar a premiação, e sim, fazer o que você estava proposto para fazer, tá ali funcionando, sabe? Pelo menos uma parte, ou assim, algo funcionando. Eu acho que isso é uma das melhores coisas. E também a Unicamp, eles estavam com o Baja lá, o de hidrogênio, e é o primeiro do mundo, assim, Baja a hidrogênio, no desafio do H2. E foi a equipe, emocionada com esse feito. O Baja andando, assim, apesar de eu não ser minha área, porque a gente está no Fórmula Elétrico, mas ver a emoção deles lá por fazer uma coisa grande, sabe? E é uma universidade pública, gratuita, com todas as dificuldades que a gente sempre tem. Sim. Isso mostra quanto potencial de ciência, né, que o Brasil tem, o país tem. A gente aqui, vocês estão no interior. Quantas pessoas de interior tinham lá? Várias? Então, isso é uma coisa também do Instituto Federal, né, ele poder se interiorizar, ter várias unidades no interior do país, que antigamente você tinha coisas restritas mais às capitais, né? Então acho que isso é um mérito também. E como vocês falaram, só em estar lá já é uma vitória. Competir mais ainda. Ganhar uma ou outra consequência. Exatamente. Sim, com certeza. Aí tem a importância da feira também, da Semana do Saber. Sim. Você consegue externalizar isso, mostrar tanto para os alunos do IF que não estão imersos nesse meio, como para a galera do técnico que ainda pensa em o que vai fazer, que pode pensar em fazer aqui, como para a galera fora do IF, da comunidade, que vem, visita e conhece todos os projetos. Acho que as pessoas têm que ser picadas, né, por aquele bichinho lá, eu quero fazer IF, eu quero entrar no tal curso, eu quero fazer um projeto. Acho que... E no estado do Rio só tem 3 equipes de Fórmula Elétrica e uma delas somos nós. Sim. Então isso é muito legal, Só tem saber que a gente chegou tão longe. e a gente agora. Isso é fácil. Um dos nossos desafios no momento também está sendo tornar o projeto mais conhecido até mesmo dentro da instituição. Sim. Porque a gente tem uma página no Instagram e a gente precisa de mais engajamento no nosso Instagram. Precisa tornar o projeto mais visível dentro da instituição. Vocês estão aparecendo na TV Câmara, mais visível na cidade, agora vocês vão... E eu quero até parabenizar o Instituto que está ajudando demais com esse apoio. A gente pode criar um vídeo, colocar passar na televisão do IF, a gente pode criar... Já vai estar na pauta. Espalhar cartazes. Já vai estar na pauta, bota aí na pauta de vocês um videozinho promocional. Inclusive para compor a programação, no intervalo entre um programa da TV Câmara. O Instituto em nenhum momento barrou a gente nessa questão, pelo contrário, incentivou a gente. Eu acho que as iniciativas com responsabilidade a gente vai dar sempre apoio. Com certeza. Porque vocês não estão fazendo nada. Vocês estão fazendo aquela balbúrdia, boa, né? Que falaram aí que as universidades federais só tem balbúrdia, mas essa é a balbúrdia que a gente está fazendo, eu acho isso importante. Vocês querem fazer mais alguma consideração? Só para... Já a conversa está boa, já saindo do nada, a gente já está quase meia hora aqui.
Só para fazer um fechamento de um bloco aí que a gente vai... alguma coisa que vocês queiram falar que não foi tocado aqui? Apoia a gente, patrocina. Segue o Itacajuense aí no Instagram. Siga no Instagram. A gente está precisando de patrocinador, é um projeto caro, como eu falei, então se tiver alguma empresa que apoia, se interessa pelo nosso... Vou deixar o contato, vou pegar o contato. Pela ideia e quiser apoiar. Gente, apoiar aí, tá? Bom, gente, foi um prazer aqui estar com vocês. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado e a gente conversa outras vezes também. Queria inclusive A gente que agradece. a sua ajuda sim. lá no Maker, porque A gente está sofrendo bastante. Está à disposição lá, vocês podem ficar à vontade. E a gente quer ver o negócio funcionando mesmo. Vai funcionar. Fé que vai. Isso. Então, gente, é isso. Obrigado por estarem aqui com a gente. A gente segue para outros encontros, tá bom? Até logo. Tchau, tchau. Bom, estamos aqui para mais um ponto de encontro. O encontro dessa vez vai ser na sala aqui do projeto Goitaborges. Nós temos aqui 3 membros da equipe Goitaborges, eles são estudantes do nosso campus e eles vão explicar o que é esse projeto. Essa conversa vai fazer parte de mais um segmento daquela linha de projetos tecnológicos que a gente tem no nosso campus, que envolve estudantes, certo? Por alto, eu vou dizer que é uma equipe de robótica de competição e eles vão explicar mais detalhes sobre isso. Primeiro, eu vou pedir para vocês se apresentarem, né, dizerem o seu nome e o seu curso e, de antemão, já agradeço, né, essa oportunidade de a gente conversar com vocês. Então, podem ficar à vontade aí, seu nome, seu curso e depois a gente fala aí o que é o Goitaborges. Fala aí. Muito obrigado, Junivan. Antes de mais nada, a gente que agradece também a oportunidade. Esqueci de falar bom dia, mas aqui é boa tarde, mas pode dizer bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que horas que a pessoa vai assistir, mas a gente está acostumado com essa questão do vídeo na nuvem, enfim. E a gente está aqui para apresentar o projeto. Eu sou Vitor Hugo Salvador, sou o capitão da equipe. E qual o seu curso? Faço engenharia de controle e automação. Sou Wesley Velasco, faço engenharia de controle e automação também. Eu sou Iara, estou no terceiro período da engenharia de controle e automação também. Embora eles 3 sejam da engenharia de controle e automação, é um projeto multidisciplinar, né? Nós temos outros colegas aí que são de vários cursos, né? A equipe atualmente composta de tanto controle e automação, quanto computação, mecânica, elétrica, design gráfico e letras também. Interessante. Fora aí o pessoal do a gente pensa que, é tudo tecnológico, mas tem um aluno de letras. Porque tem que ter a tecnologia, né? Vocês devem ter, por exemplo, uma equipe de comunicação, né? Para fazer os releases e tal. E aí a gente está com essa conversa porque a gente quer mostrar para a nossa comunidade as iniciativas tecnológicas que vão complementar a parte acadêmica dos nossos alunos. Então explica aí para o pessoal o que é a equipe Goitaborges, o que vocês fazem. Já dei o spoiler de que é uma equipe de robótica de competição. Explica aí o que é isso, o que é robótica de competição, o que a equipe faz.
De maneira geral, resumidamente, a equipe de robótica de competição de Campos Goytacazes, mais especificamente do IF Campus Centro, né? A gente participa de eventos, não só de competições em si, mas é o principal, tá? De robótica ao redor do Brasil inteiro. O foco é sempre, primeiro, da competição, mas antes é educacional. Exatamente. Tem que focalizar isso. A gente também foca bastante em eventos de feira científica, de exposição e também até de dar aulas em outras escolas e coisas do tipo. Isso é interessante. Espalhando a palavra da robótica pelo Brasil. Isso cumpre um pouco o papel do Instituto. O papel do Instituto é transformar o entorno. Vocês, nessa articulação com eventos, com aulas para escolas, vocês estão dando essa contribuição. Isso é muito interessante, né, ver os nossos estudantes tentando transformar o nosso entorno por meio da educação e aliada à tecnologia que é inerente ao curso que vocês fazem. Complementando ainda a sua formação, né? Sim. Porque quando a gente passa a ensinar robótica, a gente já passa a aprender mais facilmente ainda. Isso é algo até que dentro da equipe a gente tenta disseminar. Quando um membro aprende uma tecnologia nova, uma habilidade nova, ele logo em seguida repassa esse conhecimento para os demais alunos, os demais membros da equipe e acaba consolidando esse conhecimento. Tem muito tempo essa equipe aqui no campus? Então, ela foi fundada em 2017. Foi formada a partir de um grupo de alunos que foi para a Campus Party em 2017. Aí ela começou com 40 membros, no início não deu muito certo. E aí ela foi reformulada em agosto de 2017 com umas 10 a 15 cabeças. E desde então agora ela só tem crescido bastante. E uma coisa que a gente sempre ressalta, são iniciativas que envolvem estudantes, mas é sempre uma iniciativa coordenada, né? Nós temos professores, nós temos servidores que a pessoa pode pensar, é só chegar, querer e fazer, não. Tem que ter uma coordenação, tem que ter uma disciplina, isso é importante ressaltar, né? Hoje a gente tem um servidor, que é o Revaí, né? E houve outros servidores também anteriormente, né? E ainda tem, digamos assim, um forte apoio de todos os professores com o seu conhecimento ali disponível para a gente. A gente tem o Lucas, por exemplo, da mecânica, que ele ajuda muito a gente a fazer nossas armas, a usinar nossos robôs. O pessoal do Polo de Inovação de Campos também está ali também disposto a nos ajudar. O pessoal daqui do IF, ali do IF lá do meio, que você mesmo vendeu. Então é sempre ali com material. Mas você falou em arma, o pessoal deve ter ficado esquecido de arma, explica aí. Explicando melhor. Robótica de competição, que é um atirando no outro, como é que é isso? Não, a gente participa de várias modalidades competitivas, né? Uma delas é robô de combate, que é aquela que é mais famosa, digamos assim. Porque é a que mais chama a atenção. Só para pontuar uma coisa, o robô ele é um dispositivo autônomo, né? Ele tem uma programação e ele age por conta própria. Nesse robô de combate não. Não. Pois é, isso, dependendo do tipo de robô, você pode fazer um robô autônomo ou um robô comandado. Os autônomos são os de sumo, né? Exatamente, não os seguidores de linha também. Aqueles robôs que cumprem tarefa, né? Seguir uma linha, vai lá no canto e volta. Então, são várias categorias. Uma das modalidades é robô de combate, que é tipo um UFC sobre o robô. Sim. A gente controla ele no rádio controle e basicamente a gente projeta toda a carcaça dele e toda a arma, no caso, seria, por exemplo, um cilindro de aço ou de titânio, algo assim que fica girando em alta velocidade para danificar o adversário. Então o negócio é destruir mesmo. Ele destruir. Se as pessoas forem na internet ver alguns vídeos, tem um que solta fogo, né? Esses são os mais radicais. Tem vários tipos de robôs, ou seja, a gente também elabora o projeto de acordo com a nossa estratégia, entendeu? E pode variar também de acordo com o oponente em si. E as pessoas podem pensar que tem um lado lúdico, né, de diversão, mas tem muito do curso de engenharia envolvido, porque envolve, como você falou, de estratégia. Você tem que ter pensar numa estratégia, você tem que ter a gestão do projeto em si, né, as etapas, os cronogramas que você tem que seguir, e imagino que isso sirva muito para aumentar ou aprimorar o conhecimento de vocês enquanto engenheiros, que vocês vão ser engenheiros. A gente vê na prática, né? Aqui a gente coloca a mão na massa e a gente realmente para e reúne todo mundo para pensar junto de uma forma de resolver um determinado problema ou de uma forma de melhorar, entendeu? Sim. Até a questão de arma também para melhorar ângulo, inclinação, para que vai dar uma eficácia de destruição no outro robô também.
é muito importante, os cálculos com variáveis lá. Nessa hora o cálculo, as álgebras, os cálculos fazem toda a diferença. Com certeza, faz uma diferença absurda. E para a gente conseguir coordenar isso tudo, a Goitabox é dividida em 5 áreas, na verdade. A gente é composto de um time. É uma organização, né? É uma organização, é como se fosse uma empresa, sim, né? Tem todo esse trabalho. A gente tem a equipe de gestão, tem a equipe de comunicação, que o aliado da equipe composta também. Tem a equipe de mecânica, que o Wesley faz parte, da eletrônica e de software também. Então, cada projeto acaba tendo muito envolvimento de todas essas áreas, independente de qual projeto que é. E o interessante é ter essa troca de experiências, independente se você é um cara da mecânica, se você está ali soldando, está ali projetando, o cara também de software está ali se envolvendo com eletrônica, e até mesmo da comunicação faz parte de tudo isso. E vocês têm que ter também uma gestão desse conhecimento todo, porque a gente imagina que a equipe tem a rotatividade, né? Os alunos não ficam aqui para sempre. Então é importante ter a documentação, gerenciar tudo isso para se reinventar a roda. Para as equipes do futuro, né, poderem prosseguir. E adiante. É o que a gente tem feito. Até mesmo comparado com a equipe de 2017, a gente só... O mundo a gente vai dividir antes da pandemia e depois da pandemia. É isso também. Basicamente. A gente só passou a evoluir nossa tecnologia. A gente começou a fazer robô até de madeira, pra ter noção. Passou a usar depois impressão 3D para fazer a carcaça final. Hoje a gente já faz usinagem tanto em plástico quanto em alumínio aeronáutico, e utiliza a impressão 3D mais evoluída do que é o material que a gente usava antes. A gente usava material artístico e seria mais mecânico, sim, mais de engenharia. E aí você falou da evolução, né, e a gente vê muito a interdisciplinaridade mesmo. Por exemplo, tem o pessoal de design, o pessoal de design é responsável pela forma, qual é a melhor forma de você ter uma determinada arma. Imagino que... Ele trabalha bastante com a estética. A estética também. Então, isso é interessante, né? Você ver esse tipo de projeto. O que essa interdisciplinaridade, o que vocês acham que pode ajudar na formação profissional de vocês? O que isso tem ajudado na formação de vocês? Olha, na minha experiência, ela tem complementado de uma forma que eu acho que eu nunca conseguiria se eu não fizesse parte da equipe. Dentro da Goitabox eu consegui aprender mais sobre modelagem 3D, trabalhando com Fusion 360. Alguns membros aqui, como o Yahya e o Wesley, tiveram experiência com SolidWorks também. Com usinagem, eu entrei no IFE com um curso técnico eletrotécnico. Aprendi com o professor Lucas lá embaixo a usinar eixo, a usinar peças que virariam CA, e trabalhei com CNC. Ou seja, eu comprei aqui com a experiência de eletrotécnico, com foco em engenharia de controle de automação. Que ninguém vai tirar isso. Eu consegui ainda abraçar outras experiências, abraçar outras áreas que eu não podia abraçar se eu seguisse somente com aquele padrão de casa, sala de aula, trabalho. E é uma coisa que a gente sempre fala para os nossos estudantes, né? Que eles têm que aproveitar tudo que a escola pode oferecer para eles. Claro, tem gente que não é demérito você chegar só, ir para a aula e estar cumprindo seu papel de estudante. Mas uma escola dessa, com tanta iniciativa, e se a pessoa tiver oportunidade, a gente fala das equipes tecnológicas, mas tem outras iniciativas, né? Tem esporte, tem arte, tem cultura, tem vocês, enquanto equipe Goitabox, interagir com outras equipes também para pegar experiências, né? De competições, por exemplo. Conta aí como é que já está essa experiência de competições de vocês, de que vocês participaram, quais são os resultados. A gente sabe que o resultado não importa muito, o importante é participar, né? Tem equipes que só em estar na competição já é a vitória. Mas conta aí como é que, cara, se puder ganhar uma coisinha, dá aquela... enche um pouco o ego da pessoa. A gente diz que o troféu ele simboliza exatamente o sucesso daquele projeto. Sim. Então sempre o foco principal é esse, a gente ver o sucesso máximo do nosso projeto. Né? Mas desde que a Goitabox foi fundada, a gente já participou de competição como a Iron Cup, que foi em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. A HackTube, que é um polo bem de tecnologia. Exatamente, na Inatel. A HackTube, que é na Cidade das Artes, ocorre todo ano. A Winter Challenge, que é a maior competição de robótica da América Latina, ou seja, a gente costuma ir todo ano nessas competições, estamos na pandemia, né, nesses últimos anos não teve. Agora ela mudou de nome para a Robocop Experience,
participa de competições de seguidores de linha, que são específicas, como a Cora, entre outras. E a gente também agora está com foco em participar até de competição internacional. E tem a Norwalk, que é lá nos Estados Unidos, no Connecticut. Se der certo, ano que vem a gente vai estar indo para lá e avançando para a categoria de robô de combate de 13 kg e 600 gramas. Trabalhão, né? Imagina o que um bichinho pequenininho fazer uma destruição grande, imagina esse, né? E nessa questão de vocês irem para os locais, para a competição, a gente sempre foca também em todas as nossas fases. A escola é uma escola de formação tecnológica, mas a formação humanística também é muito importante. Vocês devem ter essa experiência enquanto pessoas, né, de interagir com outras pessoas, outras instituições, empresas, não é isso? Essa questão internacional que vocês falando, possivelmente você vai poder ter outra experiência em outro país. Isso com certeza conta muito para vocês também. Com certeza. Dentro da Metabolis é interessante que a gente tem nossos parceiros, assim como o IFE, o Polo de Inovação, que são empresas que estão ali exatamente para atender certas demandas. Isso é importante, né? Porque o negócio custa caro, né? Não é nada de graça. A instituição tenta, na medida do possível, oferecer material e tal, mas é importante essa parceria com a empresa. Inclusive, é um treinamento para vocês também. Quando vocês forem engenheiros, vocês vão ter que fazer parcerias para angariar fundos ou recursos. Exatamente. Essa parte da equipe de gestão que tem esse papel de procurar as melhores empresas com questões de perfil em relação à equipe. E a gente faz dessa parceria não só financeira, mas material, às vezes de trabalho. E é interessante que o aluno acaba tendo contato direto com aquela empresa. E a empresa também pode ter vantagem na divulgação, né? Se vocês vão participar de uma competição, divulga a marca da empresa. A divulgação é também mão de obra, que acaba conhecendo melhor alguns perfis de alunos que se enquadram na empresa e até futuramente contratam, aí eles o chamam para fazer um estágio, algo assim. A gente tem vivido muitas crises ultimamente, não uma só, várias crises, algumas ao mesmo tempo, crise econômica, crise financeira, crise no mundo do trabalho, as empresas se retraíram, agora teve a pandemia. Então é importante a gente aproveitar essas iniciativas, né, para manter esse contato forte com o mundo do trabalho. Acaba sendo o objetivo nosso aqui da escola, o mundo do trabalho. Então é uma coisa forte, mas você ter essa vivência também para a sua vida, né, para o seu lado pessoal, você interagir com outras pessoas, outras instituições. Nessas competições você deve ter conhecido universidades até com muito mais poder, assim, muito mais fama, muito mais sedimentadas do que a gente, né? Muito. Os rapazes aqui, então, eu quero até saber, eles falam que eles foram apenas uma competição até agora. Como que foi o contato também de vocês lá nessa última competição? E essa última competição foi a primeira que eu fui, apesar do resultado final não ter agradado muito, mas foi uma competição mas o importante é estar lá. Que a gente aprendeu demais. Ninguém foi chicoteado porque não A gente foi numa competição com um mês só. Um mês não, foi menos de um mês, foi 3 semanas de planejamento entre fazer compra e tudo, chegar a peça, projetar o robô em si, né? Foi uma correria danada e no final o robô acabou ficando muito bonito e muito forte no caso, né? A arma do bicho estava muito agressiva. Muito agressiva. Só que aí a gente conseguiu ir para a competição direito, mas acabou faltando peça também. A gente conversou com uma galera. A gente trocou uma ideia muito legal lá. Eu estava conversando com a equipe do carro, né? Normalmente essas equipes elas não são rivais, né? Elas estão lá até para apoiar os outros. A troca de experiência, até equipes que já têm 10, 15 anos, eles olham o projeto e falam, ó, não, tenta melhorar nisso daqui, olha esse aplicativo, muda isso daqui, entendeu? Então a troca de experiência é surreal. Lá é só o robô que quer destruir o outro, mas as equipes não querem se destruir. Não, as equipes são mais passivas. Elas querem... Porque é interessante, porque na verdade a gente vê que está todo mundo na mesma situação, né? São estudantes. Mesmo barco. Que as instituições também são instituições públicas, que a gente... Embora a gente tenha esses recursos, a gente sofre com algumas penúrias aí, né, de corte de verba, essas coisas todas, que né, aí já seria uma outra história bem mais longa, mas que a gente preza a ciência, a tecnologia, a gente viu até nessa pandemia o quanto a ciência e a tecnologia foram importantes, né, para a gente continuar vencendo a pandemia. A pandemia ainda não acabou, mas a gente hoje, graças à ciência, né, a gente está muito melhor do que estava do ano passado, 2020, então... Qual é a ideia de vocês, qual é o pensamento de vocês em relação a esse incentivo à ciência, à tecnologia, o
Vocês acham que tem que sempre acontecer? Como é que fala aí? Eu acho que, na verdade, um dos papéis da Moita Blogs, assim como das outras equipes de robótica, é exatamente incentivar o aluno a estar sempre ali desenvolvendo alguma coisa, desenvolvendo algum projeto, inovando. Como a gente mencionou agora, a gente foi para competição, as equipes adversárias vão lá e falam: ó, você quer ver um projeto? Abre o robô e mostra. Sim. Por que isso? Não tem segredo, não tem segredo. Porque se acontecer de alguém olhar aquilo e ver algum erro, de repente desenvolve alguma solução, está desenvolvendo para o robô dela e para esse robô da pessoa. Ou seja, há um apoio. Ou seja, isso a gente pensa em uma competição de robótica. Só que isso é somente uma introdução do mercado, onde a gente também vai fazer a mesma coisa, a gente vai estar ali trabalhando em equipe para desenvolver soluções para outros problemas. Às vezes a gente pensa nessa questão, a gente vê muitas fantasias de filme e tal, que a competição é uma empresa destruindo a outra, mas na vida real talvez não seja nem muito assim, né? É a questão mesmo de colaboração. E eu acho que isso é importante também para a formação de vocês enquanto estudantes, né? Exatamente. A gente vê isso como exemplo em nossos parceiros, as empresas também que acabam surgindo pelo próprio IF de maneira geral. Elas se conhecem todas e procuram muitas vezes ter esse networking de uma trabalhar junto com a outra, de uma trazer solução para a outra. Acaba que um vai crescendo junto com o outro, entendeu? Sim, esse é o objetivo. Não adianta um crescer demais e em detrimento dos outros afundarem. Né? Acho que aí pela questão até empresarial, de empreendedorismo, de empreendimentos, né? Todo mundo é bom que cresça junto para que todo mundo tenha espaço. Eu acho importante frisar isso. Vocês deram o exemplo das equipes, todas as equipes têm um espaço de estarem ali se colocando, se posicionando. Claro, uma vai ganhar, a outra não vai ganhar, mas isso acaba sendo detalhe, né? O maior ganho disso tudo é essa convivência, essa colaboração. O conhecimento, é espalhar conhecimento, tanto de ciência, robótica. No final, esse é o objetivo de todas as equipes. Essas questões pessoais de saber ganhar, saber perder, isso vale para a vida. Para a vida. Isso não tem... O ganhar é bom, claro, a gente quer, como você falou, é meio que uma coroação do trabalho, você viu que deu certo. Mas às vezes você quer que também o outro, para aquela questão de valorizar a vitória, o outro também tem que ser bom, né? Para você desenvolver o projeto, ele ali funcionando, mesmo perdendo, ou então vendo depois ele sendo todo destruído no combate, a gente vê rola isso, aquela lágrima. Rola um pouco. Mas a gente vê que isso aí foi um combate incrível, espetacular, e todos os dois deram o melhor de si, que o projeto foi a melhor versão dele possível, isso já paga toda a nossa ninguém se machuca, né? Só o robô ele não tem sentimento. Só o robôzinho, e depois a gente vai lá e constrói de novo. É por isso também que a gente até pede, se você for uma empresa, tiver alguma empresa assistindo aí, tiver interesse em contribuir com a gente, contribuir com o nosso projeto, fique à vontade para entrar em contato. Depois a gente vai pôr os contatos, os arrobas aí, então a gente coloca que é importante isso, gente, que ciência, tecnologia, instituição pública, ela tem suas dificuldades, tem os seus méritos, tem as suas, mas tem as dificuldades também que a gente precisa de parcerias, né? Algumas das nossas equipes de competição foram contempladas agora com esse edital da FAPESP, que é a Fundação Estadual de Pesquisa. Então, um dinheirinho sempre é bom, né? Sempre o movimento não é o objetivo, mas é investimento na educação e na nossa educação específica aqui do campus, gratuita, pública, de qualidade, reconhecida, né? Muitas pessoas querem estudar aqui, vocês quiserem estudar aqui, estão aqui, outros colegas de vocês também estão aproveitando essa iniciativa. O mérito de vocês é aproveitar esse espaço para não só fazer o projeto da robótica de competição, mas pensar que isso vai ajudar a formação de vocês e, nesse caso específico, como vocês falaram, né, difundir a ciência, a tecnologia. Eu imagino que vocês tenham... A gente tem alguns projetos que envolvem crianças, né? Então acho que desde criança vocês têm essa oportunidade de estimular. A gente está atualmente também com um projeto de kit didático, que a gente vai dar aula na escola, a gente tem um piloto. Está deixando o pessoal com água na boca das escolas aí. Exatamente. A gente já está com um piloto agora, que a gente vai fazer o teste, aplicar esse primeiro curso, e conforme for, vamos aplicar também mais em cursos nas escolas que forem chamando a gente, também em eventos que forem chamando a gente, fazer a apresentação dos nossos projetos, só para incentivar mais e mais toda essa região aqui que só tende a crescer na área de tecnologia.
Com certeza. Esse é o nosso objetivo. Bom, pra gente encaminhando pro final, né? Do nada a gente já está aqui há mais de 20 minutos conversando. Quando a conversa boa, o tempo passa rápido. Eu queria que vocês pontuassem alguma coisa que vocês acham que é necessário falar, que ficou faltando nesse bate-papo aí, que a gente está envolvendo as nossas equipes tecnológicas, né? Alguma coisa que vocês queiram completar? Eu acho que o principal também é aproveitar e chamar todos os alunos que estiverem aqui assistindo. Venham conhecer a Goitabox, conhecer a nossa sala aqui, ela é aberta a todo mundo, tá? A gente tem processo seletivo. Estamos aqui, sala B135. Isso, B135. Não sei se está pegando ali o bandeirão do Goitabox ali, para tentar ali meio é bem fácil na de tomada. Encontrar no bloco B, atravessando aquela ponte de aqui os projetos dele para dominar o mundo, né? Não espalha, só não deu zoom. Fiquem à vontade para vir aqui conhecer o nosso projeto. A gente tem processos seletivos, né? A gente está inclusive com um processo seletivo agora aberto para bolsistas, exatamente oriundo desse estado. Só pontuando, a gente está gravando no dia 17 de agosto, pode ser que isso vá ao ar bem mais para frente, mas só pontuar a data aqui mesmo. Bem, vamos ver se ainda for antes do dia 28, ainda dá tempo de se inscrever, tá bom? E a gente convida todos vocês participando do processo seletivo ou não a conhecer nossos projetos, até mesmo ver se vale a pena você trabalhar como membro voluntário, se você tem interesse nisso, e conhecer mais da nossa vivência. E para a comunidade em geral, né, vocês vão ter as iniciativas com as escolas, com feiras de ciência. Exatamente. Então, se quiser também chamar a gente para algum evento, entre em contato conosco. Telefones para shows, né? A gente está disponível assim. Basicamente isso. Então, a gente agradece nessa conversa, acho que foi bastante interessante mostrar um pouco da nossa escola de uma maneira diferente, né, para a comunidade. Eu acho que vocês são de parabéns, né, vocês e os outros os colegas, né, o Revaí também, enquanto coordenador atual. Acho muito importante ter essas iniciativas e no que depender, aí falando agora enquanto gestão, no que depender da gestão, vocês podem contar com a gente para difundir ciência, tecnologia, educação de qualidade, pública, gratuita, inclusiva, tudo isso que a gente tem aqui. Muito obrigado, João. Obrigado pela oportunidade de mostrar nosso projeto e também por todo o apoio do IFE. Se não fosse o IFE, a princípio, a gente não existiria, não teria esse espaço, não teria Goitabox, nem nada. Então, foi fundamental, é fundamental esse apoio que vocês dão pra gente. Muito obrigado. Tá bom, obrigado pela conversa e a gente espera vocês aí em algum outro ponto de encontro aqui pela escola. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima. Bom, gente, estamos aqui hoje para esse nosso ponto de encontro com uma outra equipe de trabalhos tecnológicos do nosso campus envolvendo estudantes. Como a gente tem falado em outras situações, nós temos várias equipes de base tecnológica que são formadas para participar de competições de diversos tipos. E hoje a gente está aqui na sala da equipe 7 Capitães. Primeiro, a gente nunca sabe, para a gente é quase boa noite, mas é bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. E nós temos aqui
4 estudantes do nosso campus fazendo parte dessa equipe. Temos outros estudantes também. E a nossa conversa de agora com eles vai ser para eles explicarem de que se trata a equipe 7 Capitães, que tipo de projeto tecnológico eles fazem, eles trabalham, e falar um pouco, introduzir um pouco o assunto para quem está nos assistindo conhecer um pouco mais a equipe. Primeiro eu vou pedir para que cada um se apresente, dizer o nome e o curso, e depois a gente entra na conversa. Então, primeiramente, agradeço a disposição de vocês de estar aqui, colaborando com esse nosso quadro, e podem ficar à vontade de começar se apresentando. Show. A gente que agradece. É isso que eu ia falar, a gente que agradece a disponibilidade por poder estar podendo falar um pouco do nosso projeto, contar a nossa história. Então a gente fica muito feliz em sempre ter o apoio do campus, né, para a gente poder desenvolver esse projeto, mas também por ter essa vitrine quando a gente pode contar e levar isso para outras pessoas. E só para pontuar, a gente está sempre fazendo episódios desse nosso quadro de caráter educacional, né, ressaltando a educação de qualidade, a educação diferenciada que a gente tem no nosso campus. Então, o agradecimento é mútuo por também estar fazendo parte desse... Aí, se apresentem aí, por favor, damas na frente, capitão na frente, vocês que decidem aí. Já que é assim, então vamos deixar as damas, Gustavo, vai lá. Eu sou a Emanuele e eu faço arquitetura e urbanismo. Estou no 4º período. Eu sou o Roran, sou aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação. Eu sou o Thiago, atualmente estou como capitão da equipe, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica, estou aí no 8º, 9º período. Eu sou o Luiz, sou aluno do 4º período de Engenharia Mecânica e faço parte do setor da mecânica da equipe. Pô, é bacana porque tem outros colegas, né, que a gente tem limitado essa conversa até porque para ficar um número mais enxuto, mas tem outros colegas e é interessante observar que aqui já dá para entender que é uma equipe multidisciplinar. Cada um de um curso. Cada um de um curso e cada um com suas atribuições. E aí eu vou perguntar para vocês, primeiro de tudo, já deve ser um spoiler, 7 Capitães, por quê? Eu sei que é uma referência à nossa cidade, lá da época da fundação. Aí convite de estudar um pouco de história de campus, eu tenho certeza que vocês estudaram, mas conta aí, 7 Capitães por quê e o que exatamente é o projeto de vocês? A questão dos 7 Capitães, né, realmente gera muita curiosidade, várias pessoas perguntam, mas sim, o embasamento é histórico, né, vem da parte da criação, desde do descobrimento, da questão de campus da nossa localidade, e a própria infraestrutura, o próprio local, o governo já usa esse termo em nomes de ruas, em nomes no nosso local, então por isso a gente também optou. E porque tem a ver com a parte de navegação. A gente aqui não tem muito esse apelo na cidade com essa parte náutica. A gente não tem muito isso aqui no nosso setor. Principalmente no nosso campus a gente não tem nada de naval. E a gente queria trazer algum viés para esse lado. Só para resumir então, vou dar um spoiler e eles completam. Essa equipe, eles participaram da construção de um barco movido a energia solar. Então, já adiantei o trabalho. Exatamente por isso, né? Os 7 Capitães foram os navegadores responsáveis pela colonização da região de Campos. Então foi aonde a gente conseguiu trazer a cidade, o nosso meio de trabalho, nosso desenvolvimento que veio na área do naval, né? Que é o barco. Então a gente conseguiu juntar tudo isso nesse nome. E representa muito bem, acho que a gente consegue representar e sair levando o nome da cidade para a gente. Depois a gente vai mostrar em detalhe talvez o logotipozinho dele, um ícone da cidade que é o Farol de Santo Tomé. E curiosamente, né, já que a gente falou que nós temos um barco, a gente construiu um barco, o nome do nosso barco é Gigante Vermelho justamente porque o nome do Farol de Santo Tomé, o apelido, entre aspas, do Farol de Santo Tomé, que é um marco também histórico, é um ponto turístico e tal, o apelido é Gigante Vermelho. Isso eu não sabia, estou aprendendo agora. Eu também. Aqui na cidade eu nunca vi ninguém falando isso, porém quando você vai pesquisar sobre o Farol de São Tomé na internet, você encontra vários sites usando esse nome, Gigante Vermelho. É bom estar participando, cultura até não tem hora, a gente está sempre a todo momento. Então a iniciativa de vocês, construção de um barco solar, uma equipe como outros que tem multidisciplinar, formada por estudantes do campus. Isso é uma coisa que é um diferencial também, né? E a gente sempre tem falado, embora seja uma iniciativa de estudantes, construção do barco por estudantes, as equipes elas são coordenadas. Embora seja, nós temos a professora Alice, né, que é a coordenadora, mas a iniciativa é toda dos estudantes. Isso
tenho certeza que é um diferencial na formação de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que esse trabalho na equipe vocês consideram impactar na formação de vocês? Que já tem uma qualidade reconhecida, mas do campus, né? Mas a gente sempre procura. Tem muito, isso agrega muito, né? Mas só para concluir assim, a parte da construção. Eu te cortei. Não, na empolgação do novo saber que eu adquiri aqui. Então nós temos uma equipe voltada para a construção de um barco movido a energia solar para participar de uma competição nacional chamada DSB. Essa competição é organizada pelo UFRJ, é um núcleo dentro do UFRJ. Desafio Solar Brasil. Desafio Solar Brasil. Então, equipes do Brasil inteiro constroem barcos dentro das normas e regras dessa competição e vão se encontrar nos eventos nacionais e anuais para poder competir entre si. Então, esse é o nosso foco, a gente sai daqui representando o Campo Centro nessas competições e montamos essa equipe, como você citou, multidisciplinar, para que todos os cursos, além de participar, a gente consiga agregar conhecimento e know-how de todas as áreas para a gente conseguir fazer uma equipe mais competitiva e um barco mais competitivo. E a pergunta relacionada à questão do mercado de trabalho, que a gente aprende, eu acho que é interessante, né, o pessoal que já está vivenciando isso comentar também o que vocês percebem da diferença, né, que a equipe traz na carreira mesmo. Então, esse projeto está sendo fundamental, um divisor de águas na minha vida. Porque eu acredito que muitos alunos passam por uma faculdade e não têm a oportunidade de participar de um projeto grande como esse. É um projeto onde a gente, tanto da parte teórica e tanto da parte da prática, a gente se envolve como um todo e consegue trocar experiências. Por exemplo, quando eu entrei na equipe, eu não sabia nada da elétrica e no mover da construção do barco, comecei trocando ideia, a gente começou adquirindo um know-how e uma troca de experiências de setores, entre mecânica, elétrica. E também eu pude colocar em prática tudo que eu aprendi no técnico, que justamente eu fiz aqui na instituição. Então isso foi fundamental para mim. A gente frisa muito essa questão da multidisciplinaridade, a questão da verticalização também. Ele fez o técnico, está na engenharia agora e tem os saberes, ele consegue aliar os saberes. Isso é fundamental. E tem a questão também que na sala de aula, por exemplo, na engenharia de controle de automação, a gente trabalha muito com simulação. Sim. A gente faz simulação. Então, que nem sempre a gente vai ter o equipamento exatamente. Então é muito legal poder ter na prática um barco, que aí a gente vê simulações que a gente fez atrás se são corretas, se são coerentes, o que é igual, o que é diferente, porque existem essas diferenças, né, de teoria e prática. E com o projeto a gente consegue sentir isso. Eu acho que além da parte técnica também, a gente aprende muito como um grupo, como um todo, né? Como lidar com pessoas, situação que você tem que trabalhar sob pressão, a diversidade, como lidar com os problemas e entraves que aparecem. Vocês vão ser profissionais e vão lidar com clientes, vão lidar com relações humanas, acho que isso é muito importante, né? A gente fala muito que o engenheiro ele é criado ele estuda para resolver problemas, né? E acho que isso é os profissionais como um todo. E na equipe eu acho que uma das coisas que a gente mais vivenciou foi solução de problemas, porque a gente encontrou problemas em todos os segmentos possíveis e nós conseguimos também, junto com a orientação da nossa professora coordenadora, a Alice, a gente conseguiu lidar e achar uma saída para todos os problemas. E fora as tretas entre vocês também, né? Nossa, isso aí não tem como não ter. Humano sempre... não tem como não ter, né? Isso faz parte da formação até da nossa escola também, né? Nós temos uma comunidade aqui, sei lá, de quase 8 mil alunos e é relacionamento humano de vários níveis, né? Curso técnico, superior. Acho que estar numa equipe dessa, acho que enriquece não só o saber profissional, mas esse relacionamento também de resolver problemas, não só com a parte técnica. Não, em todos, a gente tem um crescimento muito grande e também a gente se comporta como empresa. Nossa equipe é organizada como empresa. Então a gente já tem todo esse modelo de gestão implantado na gente, na vivência, assim, né? Eu queria aproveitar também esse momento, a gente está gravando esse podcast aqui dentro da nossa sala, né? A sala da equipe. E a Manu, por exemplo, ela é uma estudante de arquitetura. Sim. Ela atua no marketing da nossa equipe, mas a sala, ela fez o projeto da sala. E ficou muito bonito. E todo o projeto foi tirado do papel dela e a gente conseguiu trazer para a realidade. Dá um orgulhinho, não dá? Sim. E tudo foi feito praticamente pela gente. Quem pintou as paredes foi a gente. Além da concepção, a mão de obra. Mão de obra.
Então isso é uma satisfação muito grande para a gente conseguir que uma equipe desse segmento consegue abranger tudo e todo mundo consegue projetar e tirar todos os projetos do papel. Que é a nossa ideia também, né? A gente tem o barco, mas a gente tem ideias futuras de fazer outros projetos envolvendo energia solar. Então a gente já fez aqui a reforma da sala e a gente já vai partindo pouco a pouco para outros projetos, né? Fazer alguma coisa dentro do campus, alguma coisa até para fora do campus. E a energia solar hoje é uma realidade, né? É isso. É importante falar que o nosso projeto ele é voltado a... Existe a equipe Sete Capitães enquanto equipe competidora para o Desafio Solar Brasil. Sim. Mas existe a equipe Sete Capitães enquanto grupo que a gente tem sim interesse em difundir energia renovável. O saber que envolve tudo isso não se limita só para a Não, de forma alguma. O nosso interesse é levar isso para o máximo de pessoas possível. Esse também é o interesse da competição, né? E nós também caminhamos assim. E eu vejo, eu tive contato com outros professores também que mexem com essa parte de energia solar, projetos de pesquisa principalmente, que um dos grandes focos da pesquisa é você, dois focos na verdade, otimizar a duração das baterias e otimizar a eficiência dos painéis. Então acho que isso, com certeza vocês devem ter lidado com isso, né? Porque acaba, você falou um engenheiro, ela é arquiteto, mas o arquiteto é como se fosse também um gestor de projetos. Você tem que gerenciar projetos, gerenciar recursos de diversas situações. Com certeza vocês devem ter vivido essa gestão do recurso, né? Um recurso finito, a bateria vai acabar, às vezes não tem luz do sol, como é que eu faço para mexer no circuito, para otimizar, como é que foi isso? Tiveram coisas desse tipo, né? Tem a gestão de recursos com todos os sentidos, eu acho que a palavra recurso pode trazer. Desde o recurso financeiro, humano, de trabalho. Aproveita a situação para pedir um patrocínio. Por favor. Bota no foco. Você já tem que colocar a nossa arroba no Instagram. Por favor. Vamos inserir essas informações. Vamos inserir porque realmente é necessário, né? Então, como a gente naturalmente falou, muita coisa vem de mão de obra nossa, de recurso nosso, tem muito apoio do campus também, mas muita coisa a gente vai atrás, a gente consegue alguns patrocinadores, algum apoio, mas é sempre e altamente necessário a gente ter algum apoio financeiro, porque o recurso realmente é muito escasso. Mas a gente não tá com ela aqui hoje, mas a gente tem uma camisa linda para estampar logo de empresa nas preparada. A gente não vai citar nomes aqui, mas a gente sabe que tem uma empresa forte aqui do ramo de fabricação mecânica que apoia vocês. A gente inclusive conseguiu, isso foi um feito que até hoje a gente fica meio, nossa, a gente tem uma empresa de Hong Kong, que é um dos nossos patrocinadores, que é uma empresa fabricante de motor. O barco vai chegar até lá? Então, assim, a gente conseguiu alguns patrocínios grandes e isso mostra o potencial que a gente tem enquanto equipe, enquanto aluno, enquanto projeto. Então, isso pra gente tá muito, muito bacana. E essa parte do recurso, eu acho que é interessante até o Roran comentar, né, essa gestão de recursos durante a prova, né? Como é que era isso? Eu ia falar um pouquinho da prova, porque a gente sabe, a gente vai para a competição, não é para vencer, mas se vencer é legal, né? Legal. Mas eu conversei com as outras equipes também, né? E tem esse negócio de você ir só em estar na competição, para muitos já é uma vitória. E garanto que vocês já participaram da primeira, né, no começo desse ano, em março. Isso. E já foi a vitória para vocês. Sim. E em muitas situações lá vocês foram melhores qualificados do que equipes que já tinham muito tempo de experiência. Aí conta um pouquinho dessa experiência da competição, do evento em si. Então, eu acho que, como você falou, ganhar é bom, mas a gente tinha, desde o início a gente falava, nosso objetivo é botar nosso barco na água e andar, porque era só a primeira competição, a gente só queria que ele andasse, se andasse 10 metros a gente estava festejando. E eu acho que isso aconteceu, que a primeira prova que a gente participou, a gente acabou ganhando no final do dia, né? Mas acho que a felicidade do barco entrando na água e de ter ganhado a prova, acho que foi a mesma. A gente no início do dia teve uma felicidade e no final teve a mesma, por causa que é a vitória de você ver o seu trabalho concretizado, funcionando. E voltando um pouco à gestão de recursos, tipo, nós da eletrônica somos os responsáveis por isso. Atualmente a gente tinha no barco um voltímetro que media a tensão do circuito de baterias auxiliar, e também no próprio controlador do motor ele já tem todo um sistema que ele te diz a potência, a tensão do sistema principal.
Nós estamos trabalhando num sistema de telemetria, ainda não está pronto, mas para a Semana do Saber vai estar pronto, se tudo der certo. E aí entra essa questão de gestão de prova, de recursos. Tem provas muito curtas, provas que duram 2 minutos e provas que duraram quase 5 horas e meia. Então, como você falou, tem dia que o sol está mais nublado, tem hora que o sol está mais nublado, tem hora que está mais claro. Outra questão importante também, o ambiente salino ele é muito prejudicial às placas, porque ele vai depositando sal em cima dos módulos solares e isso acaba com a geração. Então tem a questão muito importante de gestão de manutenção do barco. Acabou a prova, você tem que fazer uma limpeza minuciosa de todo o sistema, todas as placas. Realmente a gente teve um trabalho muito pesado nesse sentido, né? Era muito árduo, porque além dessa limpeza, isso que o Ronan falou, essa gestão, a gente ia controlando isso, a cabeça tinha que ir mudando em cada prova. Sim. Então uma prova curta, podemos gastar energia, porque a prova é curtinha. Mas a prova longa era de arrancar o cabelo, porque, meu Deus do céu, o barco tem que aguentar, diminui, vai devagar. E a geração aí, nuvem, e a gente, meu Deus, que essa nuvem tá fazendo. Então, era um desespero. Essa questão da limpeza também. Teve prova que a gente tirou o barco da água depois da prova. Você jogava água uma vez, aí passava o rodinho, tá sujo ainda. Joga água de novo. Passar tipo 3, 4 vezes. E o minucioso, pouquinho faz diferença pra gente. Sim, com certeza. Então, é tipo Fórmula 1, né? O pentelinho exatamente. E como é que foi a vivência da competição com as outras equipes? Porque a gente fala, quer competir com outro, mas não tem briga, né? Das outras instituições, porque muitas instituições ficam até satisfeitas de verem umas novas equipes, né, participando. E creio que essa relação também com outras equipes, com empresas, possivelmente que foram lá, deve ter sido muito boa para vocês também nessa formação. Você lembra, Manu, das coisas assim que aconteciam lá, mais ou menos como que era essa troca com as outras equipes? Né? Era bem amistoso, né? A gente, desde o começo, todo mundo bem aberto, ninguém torcia contra ninguém. Você quebrou alguma coisa, tem que emprestar, precisa de uma coisa, chegava no paddock e pedia, gente, se a gente tivesse, a gente emprestava, ajudava. Porque são todos estavam no mesmo barco, né? Exatamente. Não, teve até um caso que tinha 2 equipes que as duas, logo no início da competição, tiveram problemas, vamos dizer, irreparáveis nos barcos. Uma pegou o motor da outra e eles competiram com um barco só, tipo, montado de 2 barcos, fizeram um. É porque não é aquele objetivo de... A competição não é uma coisa de rivalidade com o outro. Nosso objetivo é difundir a ideia, esse é o objetivo da competição como um todo. E o que a gente mais queria ver, o maior número possível de barcos na água. O maior número de pessoas sentindo a mesma emoção que a gente estava sentindo. Então isso é o que a gente queria. Pode falar. Ao nosso lado estava a equipe do Cefet de Angra dos Reis, era o tempo todo passando ferramenta para lá e para cá. O tempo todo. Então, aconteceu um episódio que para mim me marcou muito, que foi um professor de uma outra equipe de lá, que já tinha muito tempo de competição e tal. Ele veio até a nossa equipe porque ele estava com um problema de um reparo de uma peça, pediu orientação e material a gente, que foi o professor Lino, para ver como que ia fazer uma massinha ali para reparar. E eu, um competidor novo, primeira vez que a gente foi para uma equipe competitiva, um calouro, explicando a ele ali como é que ia fazer e tal. Então, assim, a troca de saberes... Pessoal da Solaris também. Pessoal da Solaris pediu ajuda e essa questão também, isso ajuda a desenvolver essas outras habilidades, né? O pessoal chama de soft skills. Você tem que ter empatia, você tem que ter essa disposição de ajudar, porque todos estão atrás do mesmo objetivo. Ali, como a gente falou antes, a vitória na competição era uma consequência, mas a vitória maior é vocês poderem estar lá, poderem ter essa interação e, como você falou, difundir a ideia. Infelizmente, para nós e para vocês não serão eternos aqui na escola, né? Mas eu sei que vocês têm sempre um processo de renovação. Como é que é isso, essa questão de novos ingressantes? Eu vi que vocês tiveram processo seletivo. Acabou de acontecer. Então, assim, o nosso objetivo, enquanto alunos, integrantes do projeto, é fazer com que o projeto perpetue. Sim. E esse é o nosso principal objetivo. Ninguém vai querer destruir a sala. Inclusive ontem essa sala estava lotada porque foi a recepção oficial dos novos membros. Então entraram 14 pessoas ontem. Só para pontuar, a gente está gravando no dia 18 de agosto, 19 de agosto, gente, ontem desde isso. O processo seletivo ficou aberto um tempão. Se tem algum aluno aí assistindo, deu mole, que tinha cartaz aí parado pelo UF todo. Então, assim, o nosso objetivo
é sempre estar renovando. E o principal, o que a gente sente hoje, aqui tem uma versão não, aqui tem uma primeira linha de uma geração. Primeira geração. Obrigado. Generation. Exato. Tem os idealizadores, depois vem a gente, que é a primeira geração, e a segunda. Essa já é a segunda e a gente formou ontem a terceira geração. Qual é o nosso principal objetivo? A gente pegou o sentimento da equipe geradora e a gente acolheu, abraçou e sentiu a mesma coisa. E a gente deu gás juntos. E o importante frisar é que ninguém se sente dono da equipe. Né? De jeito nenhum. Isso é importante De jeito nenhum. E o que a gente queria com o processo seletivo deles, que foi a segunda geração, é que eles sentissem o mesmo amor que a gente sentia. E a gente conseguiu, eu acho que passar isso para todos eles, porque hoje, de fato, eles vestem a camisa. E é o que a gente está empenhado em fazer com o próximo, para que, com o decorrer do tempo, a gente possa ir se afastando, porque a gente sai da faculdade mesmo. É natural, que bom. E aí a gente possa ter pessoas que continuem com essa paixão e seguindo com esse projeto. E quando daqui a, 15 anos vocês verem notícia do barco movido a energia nuclear, por exemplo, pô, eu tive lá no início, que isso dá uma satisfação. A nossa vontade é sair daqui, ir para o mercado de trabalho e daqui a 2, 3 anos poder vir aqui ajudar, saber quem está aqui, como é que tá. Patrocinar. Sei lá, caso alguém venha empreender, que se dê bem com uma empresa própria, ser patrocinador da equipe. Isso é um objetivo. Eu acho que esse é o maior desafio de toda a equipe e acredito ainda mais do líder, que é formar novos líderes. Sim. É manter a essência da equipe, manter a essência do nosso entrosamento, do nosso relacionamento para outros, sabe? Porque o nosso objetivo é manter essa equipe para frente, manter essa equipe perpétua e que esse projeto continue a adquirir conquistas que a gente nem imagina, sabe? É isso. É importante. E a gente está falando muito aqui de patrocínio, né? A gente sabe que hoje, na realidade do país, a gente vive várias crises, né? Não dá nem falar em uma crise só. Acaba uma, começa outra, e crises em paralelo. Tem tudo. E não tem jeito, tem que ter dinheiro, tem que ter patrocínio, e eu queria que vocês dessem uma opinião, né, em relação a esse investimento em ciência, em tecnologia. Vocês acham isso importante? Claro, a gente está numa instituição tecnológica, a gente faz o que pode, a gente enquanto instituição, mas é muito importante que, independente de pessoas, né, é muito importante que as mentes que governam cidade, estado, país, eles tenham esse pensamento para a ciência, para a educação de uma maneira geral, porque isso muda vidas, não é isso? Garanto que a vida de vocês, só em estar aqui na nossa escola já mudou. Aí, participando de uma equipe dessa, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Isso é muito pertinente, muito coerente a gente falar disso, porque de fato a gente ouve muitas notícias falando do corte de verbas voltado para esse nível de investimento, para tecnologia, para ciência e tudo mais. E isso de fato é um divisor de água nas nossas vidas, e um divisor de água para a sociedade. Eu acredito nisso. Porque a partir do momento que a gente sai daqui formado enquanto um cidadão e a gente vai buscar um emprego, a gente vai entrar no mercado de trabalho, a gente vai entrar na sociedade. Se a gente não estiver bem preparado, a gente não vai ter muito o que agregar na sociedade. Então, a gente conseguir melhorar a nossa formação, adquirir novos conhecimentos e, de fato, aprender e entender com o que a gente quer trabalhar, com o que a gente vai se dar bem, só assim a gente vai se tornar um profissional melhor e, consecutivamente, dar um futuro melhor para a sociedade que a gente vai estar atuando daqui para frente. Então, eu acho que o ponto primordial é esse. Eu não vou ser um bom funcionário e não vou prestar um bom serviço para a sociedade, para a comunidade, se eu não souber exatamente aquilo que eu quero fazer e se eu não tiver aprendido aquilo da forma melhor possível. Então, o investimento nesse setor, nesse segmento, consegue dar oportunidade a nós que ainda estamos jovens, em formação, para que a gente possa ir agregar cada vez mais na sociedade. Em todos esses projetos acadêmicos é desenvolvida muita tecnologia, né? A gente vê no próprio DSB, que é a competição que a gente participa, que a gente tem a vivência, a gente vê galera que está com tecnologia pronta para mandar para o mercado, para vender. Sim, então, isso é a importância do investimento, eu acho. A gente desenvolve muita tecnologia que você pensa, mas aquilo ali é só para barco, é muito nichado, não. É coisa que você vai poder usar numa casa, num carro, num barco. Se mudar a eficiência de um painel solar, onde tiver painel solar, vai estar. E um ponto primordial também é que o nosso projeto é um veículo aquático elétrico. E hoje está tudo tendendo a migrar para o elétrico. Tanto veículos, tanto quanto embarcações.
E investimentos como esse, como a nossa equipe, é investimentos de novas inovações tecnológicas. A gente conseguir descobrir e pesquisar coisas novas para conseguir tornar mais viável a utilização de veículos elétricos. E a gente vê que a ciência, a tecnologia, nessa pandemia que a gente passou, foi fundamental, né? Talvez várias pessoas, infelizmente, tiveram muitos problemas de pandemia. A gente ainda está na pandemia, estamos saindo. A gente só está aqui hoje por conta da ciência e da tecnologia. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Senão não estaríamos, realmente. Então, a gente está conversando aqui, né? Ó, do nada já passamos 25 minutos. Porque a conversa foi muito interessante. Acho que nessa nossa linha de promover essas ações do nosso campus, acho que não promover o nosso campus, mas promover uma educação gratuita, pública, que todos tiveram acesso, inclusiva, de qualidade. Eu acho isso que é um ponto importante saber que um estudante que venha a ingressar aqui, ele pode começar num curso técnico e partir para uma graduação e ter acesso a esse tipo de projeto que sempre está recrutando, sempre está... E multidisciplinar, acho que isso é o mais importante. As pessoas podiam pensar, barco, então vai ser mecânico. Não. Tem o marketing, tem o design, vocês devem ter alguém de design de informática, de computação. A gente é aberto a todos os cursos, a gente está aberto a todos os cursos. Porque tem área para todo mundo. E as pessoas não podem não só entrar em projetos existentes. Acho que todo mundo que tem alguma ideia boa... Procura um professor, procura alguém para desenvolver a ideia. O campus é muito aberto a isso. E a questão de cada um... Às vezes a gente fica na nossa caixinha, não, vai sair da caixinha um pouquinho. Sim. Você deve ter aprendido alguma coisa de arquitetura com ela. Com certeza. Ela aprendeu alguma coisa de engenharia de controle. Na minha opinião, acho que todo aluno de engenharia ou outro segmento, todo aluno superior, deveria participar de uma equipe como essa. Porque como que esse ambiente prepara para o mercado de trabalho é incrível. Eu falo pelo exemplo do Thiago, ele é o capitão da equipe. Toda essa experiência, todo esse know-how que ele adquiriu como gestor da equipe é uma coisa que ele deve levar anos para conseguir adquirir no mercado de trabalho. Sim. Já no mercado de trabalho, ele está adquirindo aqui primeiro na instituição, enquanto que ele se forma em uma equipe, para quando ele chegar no mercado de trabalho ele já vai ter toda essa experiência, toda essa carga já com ele, para conseguir ir cada vez mais longe. E vocês podem ter certeza, aí falando agora enquanto eu estou ainda na gestão do campus, né, a gente fica muito feliz de ter um grupo de estudantes que toda vez que a gente recebe estudantes novos, a gente fala para eles, gente, aproveitem tudo que a escola pode dar. Não é só vir para a sala, mas tem o quiosque, tem o pátio, tem a quadra, tem a equipe do barco, tem robótica, tem artes. Então é uma escola muito plural e a gente sempre fala, claro, aproveitem com responsabilidade. Eu garanto que aqui ninguém deixou de ter o CR lá, de estudar. Dá uma balançadinha. Mas, por exemplo, para vocês não teve pandemia, né? Vocês estavam aqui direto. Assim que liberou a escola, porque a gente passou num período fechado. Carnaval a gente passou. Enquanto a gente... Pandemia mesmo, no topo, 2020. A gente não estava aqui, mas a gente estava lá toda semana fazendo aqui, na verdade, mas você já estava. A gente fazendo as nossas reuniões online. Então o trabalho não parou em momento algum. E voltando a falar do mercado de trabalho, eu estou nesse processo de fazer várias entrevistas de estágio e cada vez mais é uma crescente no mercado entrevistadores perguntarem, principalmente na área de engenharia, né? Você participa de algum projeto durante a faculdade? Você faz alguma coisa extracurricular? Tá cada vez mais importante isso. Cada vez eles querem mais as pessoas que já tenham essa E temos vários exemplos essa na experiência. equipe de pessoas que conseguiram estágio justamente por fazerem parte da equipe. Exato, tem vários exemplos. E às vezes você pode achar que é uma coisa, isso não é da minha área. Mas vai ser da sua área, vai ser experiência. Porque, como falou, não é uma caixinha fechada. É um tentáculo, vários tentáculos de relacionamento. A formação técnica e a formação pessoal estão juntas no projeto, então agrega com certeza todo mundo, com certeza. Eu vou já encaminhando, infelizmente, né, para o fim dessa conversa. Se deixar, a gente vai. Se deixar o barco navega. Navega. Dá um recado final aí para quem está nos assistindo, alguma coisa que vocês acharam que faltou falar. Eu acho que, se me permitir, deixa reforçar aquela coisa, invista na gente, invista na educação. São duas coisas, né? Eu acho primordiais que a gente tem para falar. Assim, Não. Mas a primeira é pedir realmente o apoio, né? Pessoa física ou pessoa jurídica. A gente está aberto a quem quiser vir também conhecer o projeto antes de ter intenção de patrocinar, de apoiar e quiser vir conhecer, estamos de portas
abertas para receber. Vai ter a Semana do Saber, que é um evento que a gente vai estar aqui, mas vocês estarão... A gente está sempre disponível. E também falar com todos os estudantes do campus ou externo, porque o nosso projeto é de extensão, então a gente está aberto para a comunidade como um todo, comunidade acadêmica como um todo, que tem o nosso Instagram, que vai estar aqui, né? O Junival vai deixar disponível. E pode entrar em contato com a gente, Instagram ou e-mail, que nós vamos estar disponíveis para tirar dúvida. Quem quiser marcar as escolas também da região, que quiserem marcar com a gente, tanto para trazer os alunos, quanto para a gente ir também contar e falar do nosso projeto, estamos à disposição, porque a gente tem esse caráter, tem esse desejo de estar levando essa tecnologia além campus, né? Levar para alguns outros colégios. Vocês estão ajudando a cumprir a missão do Instituto, que é mudar o entorno onde ele está situado. Isso a gente fica muito feliz. Tem mais alguma pontuação aí? Não, estou satisfeito. Patrocinadores. Então, patrocinadores, eles vão deixar a camisa linda para estampar o logo de vocês. Tem um barco lindo para botar lá também. Estamos à disposição. Então, gente, eu agradeço essa conversa, acho que foi bastante produtiva, proveitosa. E da nossa parte a gente fica feliz de poder estar aqui ajudando vocês e tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, que ainda vão nos assistir, porque isso aí vai ficar documentado, tenho certeza que eles vão se interessar e vão colocar esse projeto sempre para frente e se depender da gente, enquanto... Eu considero vocês também, nesse momento, entusiastas da educação, porque é uma educação que muda vidas, que transforma. Eu acho que isso é importante deixar registrado, né? Esse entusiasmo de jovens, um pouco mais jovens que eu, né? Admito, mas que não deixam essa chama da educação pública, gratuita e que transforma vidas, né? Isso não pode, acho que não pode morrer nunca, tem que sempre ir navegando. É isso. Então a gente espera que alguém que esteja assistindo aí, que se interessou, vai estar sentado nessa mesa daqui a pouco, fazendo parte desse projeto. Com certeza. Então, gente, a gente agradeço, tá? A gente que agradece. O capitão passa o agradecimento para as equipes e a gente volta em outra oportunidade para um outro encontro, possivelmente em outro ponto aqui do campus, tá bom, gente? Obrigado e até a próxima. Até. Valeu.